Salve Maria, sou missionário, servo a exemplo de João Batista, missionário católico, né? Por que servo a exemplo de João Batista? Porque eu amo João Batista. Que o meu carisma é ser servo e ser o exemplo de João Batista, ser uma voz. Só sou uma voz. Servo dos servos. O tema é simples. A igreja ela é coluna sustentáculo da verdade. Não é igrejas. Assembleia, coluna sustentáculo da verdade. Não. Mundial, coluna sustentáculo da verdade. Não. Plenitude, trono de Deus, coluna sustentáculo da verdade. Não. A Internacional da Graça. Não. A igreja é católica. É a única igreja que é a coluna sustentáculo da verdade. Porque vem da era apostólica. Fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. E a divina universidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Quem diz é a Bíblia. Quem foi confiado essa verdade? As apóstolos 2, os apóstolos que eles escolheram. Romanos 10:4, como pregarão se não forem enviados? Tem que ter um envio do fundamento dos apóstolos. E quem são os sucessores dos apóstolos nessa atualidade? Os bispos, que têm a sucessão dos apóstolos. Interessante, né? A Bíblia mostra pra gente, Atos Apóstolos 1 e 2, Judas morre, ali tá tendo uma sucessão. Oi, nego. Olha só. Atos Apóstolos 1:15, ó. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos. Na assembleia, reunida que costumava de uns 120 pessoas, e disse, olha só. Agora você pega aqui do 21, As Apóstolos 1:21, ó, convém, pois que destes homens que têm estado em nossa companhia todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que de nossos meios foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunho da ressurreição. Puseram 2, José chamado Barrabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, oraram nesse termo. O Senhor que conhece os corações de todos, mostra-nos qual destes dois escolhesse para tornar nesse ministério apostolado o lugar de Judas que se extraviou, para ir para o seu próprio lugar. Deitaram a sorte e caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Aqui você já vê que tem sucessão, mas tem que estar no fundamento dos apóstolos. Porque os sacerdotes dessa autoridade são sucessores dos apóstolos, que por a imposição da som, de tradição em tradição. Tendo o pastoreio universal, desde Pedro até o Papa Francisco, são 266 Papa, Petrina, tem o pastoreio. Para a gente entender, foi confiado o Evangelho, catecismo, olha só. Olha só. Ao bispo dessa atualidade. Para a gente entender essa tese, ó. 66. Não há outra revelação, certo? Ó. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará e já não há que esperam nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explícita por completa. Cabe à fé cristã captar gradualmente, ao longo do século, todos os seus alcances. Ó. O magistério. O evangelho, a verdade, a verdadeira doutrina foi confiada à esposa, o magistério. E fundamento dos apóstolos, que eles são as colunas. E vai passando de sucessão em sucessão. E os bispos são sucessores das colunas para manter a integridade de acordo com o que foi anunciado. Olha só, 67. No discurso dos séculos, houve revelação denominadas
privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função dela não é melhorar, nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude e determinada época a história, guiado pelo magistério da igreja e o senso dos fiéis, saber discernir e acolher o que nessas revelações constituiu um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à igreja. Olha só. Setenta e sete, ó. Para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram sucessores, os bispos, e a ele transmitindo seu próprio encargo de magistério, com efeito a pregação apostólica, expressa de modo especial no livro inspirado, deve ser conservada por sucessão contida até a consumação dos tempos. Por isso que Paulo fala aqui, ó, em 2 Tessalonicenses 2,15, ó, porque é a tradição e o magistério que vai conservar a integridade do evangelho, vinda de sucessão a sucessão apostólica. Saiu dessa sucessão apostólica, saiu da integridade do evangelho, saiu da visão do magistério, saiu, vai fundar outra igreja, já está fora. Porque Paulo fala aqui, 2 Tessalonicenses 3,15, ó. Muitos protestantes renegam isso aqui, porque se protestante aceitar isso aqui, tem que ser guiado pelo magistério. Assim, pois, irmãos, ficar firme é conservar o ensinamento que de nós aprendesse, seja por carta e seja por palavras e seja por carta nossa. Ó. Por isso que a rincha protestante é a tradição também. Por quê? Olha só. Foi confiada aos bispos dessa atualidade, manter a integridade. Olha só, o 78. Ó. Esta transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamado de tradição. Olha só, cara. Por isso que nós veneramos muito a tradição, cara. Que a tradição... Por isso que tem muitos protestantes voltando para a casa da mãe. Porque a tradição vai te guiar para você conhecer a verdade. Como, por exemplo, as patrísticas. Uma coisa que o protestante nunca vai conseguir refutar. Todos os pais da patrística são católicos. Por mais que os caras mostrem o texto distorcido que eu mostrei aí, todos os pais apostólicos são católicos. Todos os pais da patrística são católicos. E a patrística são católicas. O protestantismo surgiu em 1700, 16 séculos de atraso. Já tinha patrística. Como vamos conhecer a verdade? Como vamos entender a verdade? Guiado pelo magistério e a tradição apostólica vai nos mostrar a integridade do evangelho. Não é essas igrejinhas que você vê aí. Eu só acredito na Bíblia. Mas a Bíblia diz que a igreja é a coluna sustentada da verdade. Quem sustenta a verdade na Bíblia? A igreja. E a tradição. Fundamento dos apóstolos. E os bispos dessa atualidade têm como obrigação, Tito 9, combater aquele que contradiz a sã doutrina. Você vê muitos bispos aí, muitos padres, se acomodaram mesmo. E o protestante vai lá, plum, leva católico que não tem instrução para a sua igreja. E os protestantes que já têm instrução, estão voltando para a igreja. Porque está buscando as fontes. Catecismo é uma fonte. Nós somos guiados pelo magistério, pela tradição
e a Escritura. Se vê um protestante, como por exemplo Rodrigo Silva, pregando o evangelho, eu não vou gritar, porque ele não acredita no magistério. Ele não é guiado pelo magistério. Sila Malafaia não é guiado pelo magistério. Edir Macedo não é guiado pelo magistério. Esse apologeta aí que diz que refuta católico, Lucas Banzoli, não é guiado pelo magistério. Então, sua pregação para mim, nada vale. Quem não é guiado pelo magistério, quer perseguir o magistério. Quer tirar o povo do magistério. Mas vamos lá, né? Atenção, ó. Porquanto distinta da Sagrada Escritura, 76, 78, né? Embora intimamente ligada a ela, por meio da tradição, a igreja em sua doutrina, ó. Doutrina. Não doutrinas. E culto perpétua. E transmite a todas as gerações tudo que ela é, tudo que crê. O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante desta tradição, cuja riqueza se difunde na prática e na vida da igreja crente e orante. Eu confesso uma coisa, cara. Eu não gostava do catecismo da igreja católica. Quando eu passei a ler, a entender, comecei a amar também. Porque o catecismo e a igreja católica estão unidas. O catecismo te ensina a entender a Bíblia. Por exemplo, Mateus 16, olha só. Olha só. A Bíblia diz que nós somos guiados pelo magistério, certo? Ó. Quem vai me dizer que essa revelação é verdadeira? Mateus 16, 18. Ó. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como vou interpretar esse texto? Saber que esse texto é verdade. Porque a Universal prega uma coisa sobre esse texto. A Assembleia já acredita outra coisa. A Internacional da Graça já tem outra revelação. Como vou saber que essa pregação é verdadeira? Vou ser guiado pelo magistério, que o magistério diz que essa pedra é Pedro, a pedra de ângulo é Cristo, quem vai edificar essa igreja é Pedro, e a tradição também diz isso, que Pedro, ele é a pedra de edificar, que é o pastoreio. O magistério me diz que Pedro é o primeiro papa por causa da tradição e dos sucessores, e guiado pelo magistério, que me dá essa autoridade e esse respaldo de entender essa profecia. Que Cristo fundou uma só igreja. Porque eu estou sendo guiado pelo magistério. Não pelas igrejas de homens. Pelas igrejas de homens, Cristo não fundou nenhuma igreja. É a igrejinha ali do fundo de quintal. É a igrejinha ali. Antes era um boteco ou um salão. Ali em Itaquá, ali a igreja do Marco Feliciano. Tem uma foto dele imensa lá. Aí pode, né? Fechou a igreja, que o aluguel era muito caro. Hoje lá é uma academia. E a igreja ali alugou um salãozinho menor, que era toda escura assim, preta. Pode. Por que ali não é verdade? Porque ali não é guiado pelo magistério. Por isso que a tradição e a escritura e o magistério estão unidas, como vai dizer aqui o Catecismo, parágrafo 80. Ó. Por quê? Para você conhecer a verdade. Aqui, ó. A tradição, uma fonte comum, né? Tema, né? A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si intensamente unidas, em comunicação, pois provinda ambos da mesma fonte, divina fonte, de certo modo, um só todo, e tendo para o mesmo fim, tanto uma como a outra, presente e fecunda na igreja, o mistério de Cristo, que permaneceu com os seus, todos os dias, até o fim dos tempos. Ó, Mateus 28, 20. Quem guia esse magistério? O Espírito Santo. Cara, eu tô apaixonado, cara. Olha só. Magistério da igreja, dogma da fé, senso sobrenatural da fé, crescimento na compreensão da fé. Olha só.
Para finalizar aqui, ó, os dogmas da fé, né? Ó, como os dogmas da Igreja Católica é muito interessante, ó. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade e recebeu de Cristo quanto define dogma. Isso é quanto utilizando uma forma que obriga o povo cristão a adesão irrevogável de fé. Propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com esta tem necessária conexão. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé, que ilumina e torna seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Olha só, cara, os dogmas para nós, cara, católico, são luzes que iluminam o caminho da nossa fé. E todos os dogmas é alicerçado na Escritura, reconhecido pela tradição e pelo magistério. Porque nós somos guiados pelo magistério. Nós não somos guiados por um pastorzinho, pelo outro pastor ABC, não. Nós somos guiados por um pastoreio só. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, que é coluna sustentada da verdade, que o Espírito Santo assiste a essa igreja. Que interessante, né? Salve Maria é um estudo do catecismo para a gente entender que a gente não somos protestantes. E esse catecismo aqui refuta vários protestantes, cara. Vários. Que é a doutrina da igreja. Isso aqui não pode ser mudado. Isso aqui não pode ser revogado. É de acordo com a Escritura. Salve Maria, sou missionário São Roberto, servo a exemplo de João Batista. Eu só sou uma voz, cara. Só sou uma voz. Sou ninguém mais, só sou uma voz. Salve Maria sobre sua vida, católicos.